Olá, eu sou o PR. Edivan Silva e o debate é: criança que morre sem Cristo, ela vai para o inferno? O que é que as escrituras falam, o que é que os pastores falam? E vamos de debate, vamos de pregação, vamos assistir a posição desses dois pastores. E você deixa aí o seu comentário, você deixa a sua posição, e que Deus te abençoe e que seja um novo tempo dentro da palavra de Deus. Vamos que vamos de vídeo, sem demora. Segue a gente aí no canal, deixa o seu like e seja você abençoado e fortificado em Cristo Jesus. Então vamos dar honra a quem tem honra. Obrigado. Então, por favor, pastor, diga para nós aí, já na sua palavra introdutória, qual a sua opinião sobre o tema: as crianças que morreram sem Cristo vão para o inferno? Muito bem. Antes de continuar, eu queria deixar um abraço para os nossos irmãos da Igreja Sal e Luz, né, que sempre nos ouvem, nos acompanha, e seria injusto da minha parte não cumprimentá-los aqui hoje, assim como também a minha família. O tema, como já foi falado aqui, é um tema TNT, né? Bem delicado, complicado, envolve questões soteriológicas e ramatiológicas, e que precisam ser discutidas de maneira bem madura e com contexto bíblico-teológico. No meu ponto de vista, a princípio, sim, as crianças serão salvas, ainda que a pergunta, né, é uma pergunta bem complexa: as crianças sem Cristo, né, irão para o inferno? Parece-nos que intencionalmente nós vamos entrar numa questão infralapsariana, né, e arminiana também. E no meu ponto de vista, sim, as crianças, elas receberão a salvação, porque, como o senhor citou a última questão, a última tese, né, são cerca de 5, mas podemos chegar até 10 questões que tratam desse tema. A quinta citada pelo senhor, na minha opinião, é a mais viável. As crianças, elas não têm a consciência do pecado, né? Levando em consideração que criança aqui tem a ver com o período da inocência, né? O contexto de criança aqui é um contexto da inocência, de um período em que elas não têm consciência do ato pecaminoso ou da herança pecaminosa de Adão. A Igreja Católica, que é a igreja matre do cristianismo, a partir de Gregório V, por volta do quarto século após Jesus, definiu, através desse Papa, que o limbo infatore definia como as crianças que morreram sem serem batizadas, que elas passariam então por uma purificação pós-morte para receberem o céu. Porém, agora, em cerca de 20 de abril de 2020, o Papa definiu que essa tese caiu por terra e que todas as crianças não seriam, então, condenáveis se estas não têm consciência do pecado. Então, no meu ponto de vista, pastor, introdutoriamente, eu acredito que as crianças, por possuírem a inocência, não têm a consciência do pecado de Adão, como nós temos. Elas não podem ser imputadas como culpadas, visto que a regra de Deus, segundo as Escrituras, é que Deus não tem um inocente por culpado e nem tem um culpado por inocente. Então, baseado nesse ponto de vista, eu não classifico a criança como uma personalidade ciente, consciente do mal, por isso não pode ser julgado como condenado. Muito bem, então noto a respeito do tema. Por favor, pastor, fique à vontade. Essa questão é bem interessante, porque a pergunta fala que morreram sem Cristo. A minha opinião vai muito de encontro com a opinião do pastor Carlos. É muito próxima, mas eu acredito que a gente vai diferir em alguns elementos. Por quê? Porque eu não acredito que possa haver salvação em hipótese alguma, se não for por meio de Jesus Cristo. Agora, a questão uma criança não tem como aceitar, por meio da fé, o Senhor Jesus Cristo, uma vez que uma criança de 2 anos ainda não tem a capacidade cognitiva de entender os elementos da fé. Então, nesse sentido, sim, eu acredito que ela vai ser salva. Todavia, por conta de Cristo. Ainda que os pais delas não venham a ser necessariamente cristãs. Então, conforme foi dito aí, na questão da eleição, tem uma das posições, né, mais voltada ao calvinismo, que diz que apenas os filhos dos eleitos serão salvos. E os demais serão rejeitados. Essa visão eu discordo. Então, a visão que eu tenho
que as crianças, e aí também a gente precisa definir qual a idade para criança. Por quê? Até 11 anos é criança, aqui no Brasil. Só que no texto bíblico, a gente vai ver que Jesus garantiu a salvação de todas as crianças a partir até um determinado período. E é sobre isso que eu quero discorrer aqui. Então, a gente vai ver passagens bíblicas que quando Jesus fala que das crianças é o reino dos céus, nós vamos analisar à luz do texto bíblico que criança ali são infantes, bebês, são crianças de peito, são crianças pequenas. Então, imagine, por exemplo, uma criança com 7 anos. Esta criança com 7 anos, se ela tiver suas capacidades mentais normal, ela sim pode ser condenada. Uma vez que ela, ainda que não tenha toda a capacidade cognitiva racional desenvolvida, ela já consegue praticar o pecado. Então, eu gosto de dizer o seguinte: Deus, ele seria justo e bom se ele não decidisse salvar ninguém. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Se Deus decidisse salvar apenas alguns, Deus continua sendo Deus. E se ele decidir salvar todos, ele vai continuar sendo Deus. Então, eu não trabalho com a ideia de colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer Deus tem que trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque Deus é soberano. Agora, a palavra de Deus nos diz que ele decidiu salvar todas as crianças, mas sempre por intermédio de Cristo. Mas uma criança, imagina um povo originário, os indígenas, que nunca ouviram falar do evangelho e aquela criança morreu, ao nascer já morreu. Essa criança vai para o céu. Mas ela vai para o céu por conta de Cristo. Nunca é sem Cristo. Então, para isso, eu quero pegar 2 textos bíblicos. João 14, 6, em que Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Atos 4:12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe, em hipótese alguma, salvação a não ser por graça, por intermédio de Jesus Cristo. Mesmo de uma criança que não tem os seus pais cristãos. E é por isso que é graça. Então, aí depois a gente vai desenvolver aqui os demais pontos. Perfeito. Muito bem.